Hoje a gente vai falar sobre vocalização em outros primatas, porque tem muita gente que acha que é só a gente que fala, né, que conversa, mas outros grandes primatas também vocalizam bastante. E nos últimos anos a gente tem entendido cada vez mais, principalmente da metade do século XX para cá, o quão complexo é essa linguagem nos outros animais. Então, para o artigo que a gente trouxe hoje, foi um artigo que investigou gorilas inventando um novo tipo de vocalização. Eles literalmente inventaram novas palavras para lidar com algumas situações específicas. Então, essa daqui é uma gorila, né, fêmea, lá desse zoológico de Atlanta, nos Estados Unidos, que foi o zoológico onde os pesquisadores que observaram esses gorilas lá, eles perceberam pela primeira vez essa nova vocalização. E essa vocalização eles chamaram de snuff, que é tipo, pega as duas palavras em inglês de espirro com tosse, então espirro que é sneeze e tosse que é cough, então vira uma coisa só, vira snuff. E é uma vocalização que parece meio que você está espirrando e está tossindo. E aí eles perceberam que os gorilas sempre usavam essa mesma vocalização para chamar a atenção dos humanos. E esse tipo de vocalização nunca foi observado antes na natureza. Então, é um tipo de vocalização que os pesquisadores nunca observaram nenhum gorila do resto do mundo fazendo, e eles observaram nessa população de gorilas desse lugar, e todos eles, né, faziam esse tipo de vocalização. Então, eles também perceberam que foi algo que foi aprendido e foi passado para os membros do grupo. E como foi criado essa vocalização, essa palavra deles, dentro desse contexto, é óbvio que os outros que estão fora desse contexto não vão conseguir entender. fazer, né? E eles também observaram outras vocalizações em gorilas de outros zoológicos, acho que todos lá nos Estados Unidos, né? Sim. Mas essa vocalização em particular, que é para chamar a atenção dos humanos, eles não perceberam em outros indivíduos de outros lugares. E os gorilas fazem isso pra quê? Porque eles estão com fome? Porque eles querem brincar? O que é? Quando os pesquisadores perceberam isso, então eles foram investigar a fundo, né, utilizando a metodologia científica, para verificar como e quando que eles faziam essa vocalização. Então, esse artigo saiu bem recentemente, né, dia 10 de agosto, e como que foi feito o experimento? Então, eles observaram a produção desse novo, dessa nova linguagem, dessa nova palavra, entre aspas, que eles inventaram, diante de 3 situações. A primeira, diante da presença de humanos. A segunda, diante da presença de comida. E a terceira, diante da presença de humanos com comida. 3 situações diferentes. E aí eles perceberam que os gorilas utilizavam essa palavra nova, né, que é o snuff, somente quando tinha o humano com a comida. Então, quando estava só o humano, eles não faziam essa palavra, não falavam essa palavra. Quando estava só a comida, também não. Mas quando estava o humano carregando a comida, eles faziam. Então, eu até coloquei aqui essa setinha, né, que aqui são as ocorrências dessa palavra que eles começavam a pronunciar nessa coluna somente, que é a coluna, né, KF. K é keeper, que é o tratador, e F é de food, comida. Então, KF, food, né, tratador mais comida. Então, você tem ocorrências dessa pronúncia deles diante dessa situação. E nas linhas são os indivíduos, né? São o nome dos indivíduos de gorilas. Dos indivíduos. A última coluna, ela representa os gestos, porque além deles pronunciarem essa palavra, eles gesticulavam muito também somente diante da mesma situação, humano mais comida. Então, os pesquisadores interpretaram que essa vocalização deles, dessa palavra específica, era para pedir comida aos humanos. Mas era realizada quando o tratador estava carregando a comida, e não quando a comida estava sozinha. Sim. Entendi. Por que os Kaz e o Charlie e o Ozzy não produziram sons? É porque eles são gorilas de outros lugares? Então, são os casos, né, que não condizeram
com o restante. Agora, o motivo exato a gente não sabe, né? O porquê. Às vezes podem ser gorilas mais jovens, por exemplo, que ainda estão aprendendo a vocalizar, ou indivíduos mais velhos que se recusam a usar novas tendências. Sim. Também isso é observado também em algumas comunidades desses animais. Sim. Olha só, Pode falar. uma pergunta que depois de ver o roteiro de vocês, eu já sei a resposta, mas eu acho que cai muito no senso comum, né? A questão de você estar evoluindo para um caminho parecido com o ser humano. Porque os gorilas são primatas e o senso comum, né, pensa que o fim da evolução seria o ser humano. Isso seria o caminho de um gorila caminhando para uma inteligência humana? Excelente pergunta. É uma ótima pergunta, né? E, na verdade, não. Isso, na verdade, nos mostra de que os nossos parentes mais próximos, primatas, já têm uma altíssima capacidade de realizar linguagens mais complexas. Porque a gente não a evolução não vem no sentido, né, que vem na nossa direção. A evolução, ela se preocupa apenas se o indivíduo vai sobreviver e passar seus descendentes para frente. Esse é o objetivo, né? Se você está sobrevivendo e passando seus descendentes para frente, você está evoluindo, você está dentro desse processo, você está tendo sucesso. Então, o que esses e outros dados que a gente vai falar também mostram hoje é que os chimpanzés, os bonobos, os gorilas, os orangotangos, eles têm um nível de inteligência já muito acima da média do resto do reino animal. E a gente, por estar dentro desse grupo, herdamos essas características dos nossos ancestrais e levamos ela para o extremo. Claro, né? Dentro do nosso caso, a gente leva isso para o extremo. Mas você tem outros primatas que a gente diz que estão entrando na idade da pedra também. Assim como a gente já passou por ela, que eles também estão aprendendo a fazer ferramentas, né, de pedra lascada, igual a gente fazia até 2, 3 milhões de anos atrás. Então, o mesmo processo que a gente passou, alguns também estão passando. Não porque o objetivo da evolução é esse, mas porque isso efetivamente representa uma vantagem para eles. Né? Fazer uma ferramenta, né, é uma baita vantagem para lidar com a natureza. Exatamente. E aí muita gente até diz o seguinte termo, mais evoluído, menos evoluído. Não existe isso de mais evoluído ou menos evoluído. As coisas, elas são funcionais, né? Os seres vivos estão aí se adaptando, lutando pela sua sobrevivência. Então, quem é mais evoluído? A gente ou um pepino do mar que vive no oceano profundo? Cada um tá ali cumprindo a sua função. Bota a gente no fundo do mar. Pelo menos o pepino do mar não destrói o planeta, né? Pois exatamente. Pois é. Então, assim, cada um dentro do seu nicho ecológico cumpre muito bem o seu papel. E uma outra coisa que muita gente pergunta pra gente, tal bicho vai se transformar em tal coisa, tal bicho pode evoluir tal estrutura, e a gente não tem como prever os caminhos da evolução, porque justamente não é uma coisa linear, né? Não é uma fórmula. E essa questão do desenvolvimento de ferramentas e tudo, eu não sei se está certo, mas seria como se fosse uma evolução convergente, vamos dizer assim, já que ter ferramentas dá vantagem evolutiva, é esperado que quem tem a mão com o polegar opositor e tudo, que é o dedo polegar aqui para poder segurar as coisas, vá caminhar por isso, porque isso dá uma vantagem. Mas não necessariamente porque eles estão virando seres humanos, né? Exato. Não, e que tipo de ferramentas eles usam, né? Eles cortam pedras para quebrar sementes mais fácil. Eles, às vezes, usam gravetos longos para se apoiar quando estão andando em áreas mais pantanosas. Aves fazem ferramentas também, né? A gente até falou disso aqui uma vez já. Corvos.